Bom, vamos lá, muito boa tarde, sejam bem-vindos. Meu nome é João Caetano, eu sou um dos associados da IRCO Organização Contábil. Estão conosco a nossa gerente de RH, Kelly Regina, os palestrantes João Lins e Kai Gel. Bom, o nosso tema de hoje do nosso webinar é um tema super atual, né? Que é os novos modelos de contratação. A pandemia antecipa o futuro do trabalho e realmente antecipou. E antes de entrarmos aí mais um pouquinho sobre esse assunto e antes de passar a palavra também para a Kelly, informo os senhores que nós temos uma programação semanal de webinar, uma programação semanal de interesse do público em geral, que por acessar, se vocês podem acessar através do nosso canal IRCO lá no YouTube e Conectio. Muito bem. Bom, esse tema hoje, né, como é do nosso conhecimento, através de leituras de artigos, blogs e outros meios de comunicação, especialista em RH, o conceito de futuro de trabalho foi antecipado, nos forçando a adaptar novos modelos de trabalho e tendências na conta. Isso é fato. O nosso objetivo hoje aqui é refletir quais os impactos dessas mudanças para os profissionais e também para as empresas. Bom, eu desejo a todos um bom bate-papo. Kelly, por gentileza, você dê a sequência. Caio e João, em nome dos sócios da IRCO, agradeço a presença de vocês, que eu tenho certeza que vai brilhantar muito essa nossa conversa, esse nosso bate-papo. Muito obrigado por aceitar os convites. Kelly, vamos nessa. Obrigada, Caetano. Vamos em frente. Bom, boa tarde, sejam todos bem-vindos. Eu sou a Kelly, eu sou gerente de RH aqui na IRCO. Eu sou psicóloga, sou coach, sou especialista em gestão de carreira, então venho acompanhando esse tema aí que o mercado fala bastante sobre a antecipação do futuro do trabalho. E temos aqui dois convidados que podem trazer um pouco das suas experiências e nos ajudar a entender um pouco mais esse cenário, né? Além de cenário, algumas tendências do que o mercado está trazendo. Eu vou conduzir aqui a mediação entre, né, os nossos dois convidados. Conforme as perguntas ou comentários que o nosso público colocar no chat, eu vou aqui analisando e verificando como eu consigo respondê-las através dos nossos convidados. Uma pergunta seja de imediato respondida, a gente se compromete a fazer uma retomada dessas questões direto à pessoa que realizou essa pergunta, tá? E vamos em frente. Eu gostaria que os nossos convidados, gostaria de começar com o João, depois o Caio, eu retorno aqui, e vocês pudessem se apresentar, falar um pouquinho do seu histórico profissional e um pouco do seu momento atual. Vamos lá, João? Legal, obrigado, Kelly. Em primeiro lugar, queria agradecer a IRCO o convite, né? Para mim é um prazer estar aqui participando desse bate-papo. Bom, Kelly, eu sou professor da Escola de Administração aqui de São Paulo, da FGV, né, a ESP, na área de recursos humanos, e também dirijo na FGV a nossa área de cursos corporativos, né, de educação corporativa, o FGV Company, né? Eu passei minha vida toda aí com o pé em duas canoas, né? Então, eu fiz uma carreira executiva de consultoria, né? Sempre fui consultor, mas mantive o meu pé na academia, passando aí por várias instituições e há 16 anos na FGV. E estou aqui em termos de momento, né? Então, eu tenho pesquisado bastante esse tema sobre o futuro do trabalho, é um tema que me apaixona. Eu comecei em 2015 a fazer isso para alimentar aí a nossa reflexão na fundação, né? E nesses últimos 90 dias estou vivendo essa
essa transição, essa aceleração toda, né, para o futuro, né, vamos dizer assim, cuidando aí da transição do meu negócio, né, que é a realização de cursos em company, para esse novo ambiente virtual, mediado por tecnologia, etc. Então, é isso que eu estou vivendo agora. Muito bom. Vamos lá, Caio. Oi, Kelly. Oi a todo mundo que está assistindo a gente. Obrigado, Kelly, por ter convidado a nós dois. João e eu, a gente trabalha bastante juntos nessa área, na troca de ideias, ver como é que a gente pode também ajudar o mercado a avançar no futuro do trabalho aqui no Brasil. Originalmente, eu sou do mercado financeiro, passei 18 anos no mercado financeiro aqui no Brasil e em outros 3 continentes. E de 8 anos para cá, eu comecei a empreender em diversas áreas, até que 3 anos atrás a gente decidiu montar a Austra, que tem como objetivo realmente transformar o mundo do trabalho, tem como objetivo viabilizar essa transformação via tecnologia e modelo de negócio. Ótimo. Muito bom. Vamos lá. João, você poderia explanar um pouco para nós como que você vê essa tendência, né? Uma tendência do novo século XXI, esses novos modelos, o que você traz da sua experiência, para que a gente começar a bater um papo? Sim, Kelly, esse fenômeno, né, da nova forma de se trabalhar, das novas maneiras de contratar pessoas, né, é um fenômeno muito interessante. Ele surge, ou pelo menos cresce de maneira intensa no final do século passado, né, da década de 90, mas ele vai se intensificar muito agora nos últimos anos. A empresa do Caio é uma personificação dessa tendência, né, com o surgimento de plataformas digitais de trabalho autônomo, né? Então, quando a gente fala de trabalho no mundo hoje, a gente tem que sair do paradigma do trabalho tradicional com vínculo de emprego, porque em todas as economias do mundo, né, o trabalho independente se torna cada vez mais presente, né? Para você ter uma ideia, uma pesquisa da McKinsey de 2016 levantou que cerca de 20% da população economicamente ativa nos Estados Unidos e cerca de 25% na Europa já gerava renda via plataformas digitais, né? E que, veja, plataforma digital é só um segmento do trabalho autônomo. Se a gente olha o caso brasileiro, né, a gente tem a situação já há décadas, né, que cerca da metade das pessoas que trabalham no Brasil trabalham sem um vínculo empregatício tradicional. E dessa metade, né, cerca de 23, 24 milhões de pessoas são profissionais independentes. Ou é um autônomo, um profissional liberal, alguém que tem uma pequena firma, uma pessoa jurídica de prestação de serviços. Então, o fenômeno do trabalho flexível, do vínculo flexível, é algo extremamente importante na economia e na sociedade e que vem crescendo nos últimos anos e gerado uma transformação profunda nas empresas, nas organizações, na maneira de gerenciar pessoas, gerenciar recursos humanos, e também vem gerando uma transformação profunda na vida das pessoas e na sociedade, que hoje um profissional passa a ter, vamos dizer assim, diversas opções para estruturar a sua carreira, além de uma carreira tradicional, num emprego formal e assim por diante, né? Você comentou sobre estratégia. Eu queria que você complementasse, você tem conteúdo para falar ainda, mas enquanto estratégia para a empresa, né? Na prática, como que essa mudança está acontecendo?
Na prática, a empresa ela pode contar, né, por exemplo, para realizar um projeto ou para realizar uma atividade onde ela precisa de uma competência, né, de um skill que ela não tem disponível no momento, ela pode lançar mão da contratação do profissional independente para completar essa competência para realizar uma atividade estratégica, um projeto estratégico, né? Tradicionalmente, a empresa já fazia isso através de outros mecanismos, como a contratação de temporários ou como até a contratação de consultorias, né? Hoje, ela pode contratar diretamente um profissional independente usando o serviço de uma plataforma digital, né? Isso, como eu falei, é um fenômeno que surgiu aí no final do século passado, no Vale do Silício, e nos últimos 5 anos ganhou força no mundo inteiro, né? E talvez talvez não, o Kai depois vai com certeza falar um pouco mais da experiência dele à frente da Áustria, como isso está se materializando. Então, para as empresas, o benefício é esse. Se eu tenho uma flutuação da demanda de trabalho, ou se eu tenho um projeto estratégico, um desenvolvimento de um produto, um redesenho de processo, implantação de uma tecnologia, onde eu não tenho a competência disponível dentro de casa, eu rapidamente posso lançar mão de um profissional qualificado para completar o meu time ou montar o meu time para realizar essa missão, essa tarefa. Isso dá muita agilidade para a empresa e também velocidade. Bom, gostaria de fazer um link aqui com o Caio pudesse nos trazer um pouco da experiência, como que essas plataformas digitais elas podem facilitar esse processo. A gente está falando de um processo de transformação, a transformação de cultura, uma ação de estratégia empresarial. Como que isso pode ser, como que você vê a plataforma como um facilitador? Que você tinha era o grande desafio que você tinha. Acho que a sua está falhando um pouquinho a sua fala, Caio. Vamos lá. Voltou? Perfeito. Repita, por favor. Ok. O grande desafio que você tem é você juntar a demanda com a oferta. Vocês estão me escutando? Está um pouco ruim. Chegou a hora de falar e aí a internet começou a... um pouco. É teste. Então, deixa eu colocar de novo, tá? O grande desafio que a gente tem para materializar essa conexão é você trazer esse profissional ideal para aquela demanda específica que as empresas têm. Tá? No passado, a gente não tinha tecnologia para fazer isso. Hoje, a gente tem via plataforma. Então, o que as plataformas elas fazem? Elas ampliam de forma muito forte o acesso a esses profissionais no mercado. Enquanto no passado você tinha o seu network com 100 pessoas, 150, hoje você tem acesso a 100 mil pessoas. Né? Com isso, você consegue dar para as empresas exatamente aquela demanda que elas têm, daquela skill pelo prazo que elas precisam, que é essa eficiência que a gente está tentando, que as empresas estão tentando trazer para dentro de casa. Né? E os profissionais tinham grande dificuldade que não tinham acesso às empresas, ou porque elas não os conheciam, e 2, porque eles nem sabiam que existia essa demanda nas empresas. Né? Então, o que você acabou vendo nessas plataformas, que elas viabilizaram essa nova forma de trabalho. E como o João falou, com um ciclo de produtos cada vez mais rápido, curto, as empresas precisam desses skills por tempos determinados de forma cada vez mais rápida.
Você não tem mais tempo de 1, 2 meses para esperar para ter esse skill para executar o teu projeto. Você precisa dessa pessoa geralmente para a semana que vem, né? Então, é isso que essas plataformas começam a viabilizar. Acho que tem alguns pontos interessantes aqui. Lá fora o mercado está um pouco mais avançado, mas aqui ele está crescendo muito também. Tá? Lá fora, por exemplo, 30% das Fortune 500, das 500 maiores empresas do mundo, já contratam profissionais altamente qualificados via plataformas digitais. Tá? Então, aí você vê que uma grande parte do mercado já tem isso dentro da sua rotina. Né? Você também tem 73% dos freelancers, dos profissionais independentes, eles encontram os seus trabalhos até as plataformas, exatamente porque elas dão essa visibilidade toda que a gente estava falando. Né? O que mais tem de interessante aqui? A gente tem também, dentro das gerações, a gente tem algumas diferenças. Hoje, a geração Z, por exemplo, aqueles que estão entre 20, acho que é 18 e 20 e poucos anos, 54% destes profissionais já se veem neste modelo de trabalho independente. Eles não se veem mais no trabalho formal, de empregado formal. Né? Então, você vê ali uma mudança muito forte dos dois lados, da demanda e da oferta. Tanto que o João tinha colocado aquela estatística que em 2016 20% já trabalhava nesse modelo. Em 2025, tanto nos Estados Unidos como na Europa, você vai ter mais profissionais trabalhando, e a gente está falando aqui há 5 anos, né? Você vai ter mais profissionais trabalhando de forma independente, chama freelance ou profissional independente, do que no trabalho formal, que a gente conhece. Então, você está tendo uma mudança extremamente grande da parte social dos profissionais, da forma de trabalhar, que afeta toda a sua vida, né, diária, como das empresas, que estão procurando essa agilidade, essa eficiência, né, para ganhar mais produtividade. Dentro da... Oi. É que eu tinha uma pergunta que você já está praticamente respondendo, que é em relação a como os profissionais estão reagindo a essa necessidade das empresas em buscarem, né, skills especializados. Sim. Eu vou te dar algumas estatísticas globais e algumas experiências que a gente tem na própria Áustria. A gente, do final do ano, do meio do ano passado para cá, a gente começou a ver profissionais saindo de empregos formais, seja em bancos ou indústrias, para trabalhar em projetos de 1 ano na forma independente. Né? Então, você está vendo uma mudança muito forte, inclusive as pessoas estão querendo mudar de forma de trabalho. Né? O que a gente também vê é um crescimento enorme do número de registros na plataforma. Tá? Então, enquanto no ano passado, lá no início do ano passado, a gente via 1.000, 1.500 registros por mês, esse ano a gente está falando de mais de 5.000 registros por mês. Isso, é claro, tem um pouco a parte evolução do próprio negócio, mas você vê o mercado mudando muito rápido. Tá? E quando você fala de mercado, aí tem alguns pontos interessantes. Né? Você vê que 70% aqui e lá fora, esses números são iguais, os profissionais que trabalham de forma independente são homens. Olha só, 70%. Então, você vê que ainda tem alguma coisa a trabalhar aqui na questão de gênero. Né? Algumas coisas muito peculiares. 64% dos profissionais que passaram a trabalhar de forma independente, melhoraram a sua saúde. Essa é a resposta deles. Né? Por que melhoraram a saúde? Tem diversas razões. Né? Porque eles não têm mais o estresse de políticas internas, porque eles fazem o seu horário, porque eles podem tirar férias e diversos outros motivos. Né? Mas isso é um dado extremamente interessante, não só para o bem-estar das pessoas, né? Mas esse bem-estar acaba sendo mais um catalisador desse movimento que você está vendo no mundo todo, aqui no Brasil.
E o último ponto que eu acho legal colocar, que desses profissionais que trabalham dessa forma, 61%, isso aqui no Brasil é menor, tá? Mas 61% não voltariam a trabalhar CLT, como a gente conhece aqui, por dinheiro algum. Então, são algumas afirmações bastante interessantes, são estatísticas públicas muito grandes, feitas que mostram que todo esse ecossistema, todo esse ambiente realmente veio para mudar, né? Pela demanda que as empresas têm de ser cada vez mais rápidas, né, entrega das que elas precisam, eficientes, né? Porque vou contratar alguém para alguma coisa, eu preciso fazer por 6 meses, por 9 meses, né? Por que eu não contrato essa pessoa para este projeto? Por que eu tenho que contratar um CLT que me custa 30%, 40% a mais, né? Por todas as questões de encargos, etc. E tal, né? Inclusive, acho que é relevante nesse momento. Eu tenho uma pergunta aqui de uma participante. Se você me permite só um minuto antes de você fazer a pergunta, eu queria fazer um comentário, né, complementar um pouco o Kai. Eu entrevistei alguns desses profissionais, né, e uma coisa muito interessante surgiu, né? Assim, a gente identificou 2 grandes padrões, né, assim, do que leva um profissional a adotar esse modelo de carreira, né? Um padrão é uma questão circunstancial, assim, às vezes ele tem uma crise, tem uma dificuldade pessoal, ele precisa de mais flexibilidade de horário, ou ele perdeu o emprego e ele precisa gerar renda enquanto ele se recoloca, etc. Esse é um motivador. Mas uma grande parte das pessoas, né, na pesquisa que eu fiz, buscam esse tipo de modelo por uma motivação pessoal, um pouco o que o Kai está colocando. Então, ele busca nesse tipo de trabalho, ou nesse tipo de carreira, melhor dizendo, coisas que ele talvez não encontre no mundo corporativo, como uma maior autonomia, uma maior flexibilidade e um potencial de realização, de fazer aqui um projeto, uma atividade que ele gosta, que o interessa mais. Então, isso é muito curioso, né? E, então, assim, quando o Kai menciona que isso é uma mudança que veio para ficar, porque ela faz sentido, não só do ponto de vista econômico para as empresas, mas também ela está fazendo sentido para um estilo de vida novo na sociedade. É claro que se tem desafios, né? Claro que nenhuma situação na vida só tem benefícios, também não tem dificuldades, né? Como tudo na vida, você vai ter o desafio de como lidar com a flutuação de renda, porque você não tem mais um emprego estável, como lidar com questões que antes, às vezes, uma empresa cuidava para você, como a questão da seguridade social, dos benefícios, etc. Então, aqueles profissionais, como o Kai falou, que entraram nesse modelo e que não voltariam mais, foram as pessoas que, por um motivo ou outro, né, seja uma pressão do contexto, ou seja uma motivação pessoal, chegaram lá, se encontraram e acharam um caminho para equacionar. E talvez, desculpa me estender, mas eu acho que vai ajudar no entendimento das pessoas nas perguntas, quando a gente fala do trabalho autônomo, você tem uma variedade enorme de profissões, de ocupações, etc. O público que eu estou estudando e que a Áustria alcança, que é a experiência do Kai, é o trabalhador de alta qualificação, né? É o que a gente chama de trabalhador do conhecimento, e que tem um impacto enorme, né, vamos dizer assim, na transformação em processos estratégicos dentro da empresa, né? Então, é uma situação bastante interessante e específica, e é uma tendência que vem crescendo no mundo inteiro. Muitos desses profissionais, e eu já passo a bola, não queria me estender muito, inclusive são pessoas, eu entrevistei alguns deles, né,
que ele tem um emprego formal, às vezes, mas ele tem um potencial tão grande, ele tem uma capacidade intelectual, tem skills que ele gostaria de aproveitar melhor e ele se dedica ao trabalho freelancer numa parte do tempo também. Então, essa é uma outra modalidade que está surgindo. Então, é um fenômeno muito, muito diversificado. A gente já vai falar sobre essa questão do fenômeno aí, porque tem algumas perguntas aqui em relação a isso, comportamento, o que move as pessoas. Eu só quero voltar no Caio, uma pergunta da Joana, que tinha a ver com o início da nossa conversa, né, sobre os modelos de contratação. Ela pergunta aqui, se trabalho autônomo significa trabalho sem vínculo empregatício somente? Sim, ele elimina o vínculo empregatício, né? Mas ele mantém a responsabilidade da relação com a empresa que você está trabalhando, né? Então, você deixa de, aqui no Brasil, você deixa de ter todos aqueles direitos que você tem como CLT para trabalhar de forma independente, fazer uma gestão da sua vida de forma independente também. Então, a gente está falando aqui de duas coisas, né? Uma questão financeira e a outra a questão da gestão da sua vida mesmo, né? Então, quando você trabalha de forma independente, sim, você tem que ir atrás do seu seguro-saúde, você tem que ir atrás da sua previdência, e quando você define o teu custo, né, o que você vai cobrar, você já tem que incluir todos esses valores aí dentro, né? Mas a conta aqui, acho que isso é interessante, a conta aqui, para chegar nisso, é relativamente simples. Uma pessoa que trabalha de forma formal numa empresa, ela custa geralmente, dependendo do tipo da empresa, entre 2,2 até 3 vezes o salário dela, né? Isso inclui todos os benefícios que ela tem, inclui férias que ela não trabalha e diversos outros pontos, né? Você, como profissional independente, você vai cobrar, com certeza, mais do que o salário que você teria, mas você vai acabar cobrando menos do que uma empresa tem hoje de custo. Isso que faz essa coisa ficar interessante, né? Você acaba não pagando muita coisa para o Estado, você não tem retorno, me desculpem, muitas vezes não tem, e você cria uma eficiência toda nesse processo. Okay? Digamos então que esse trabalho é um trabalho, são pessoas que têm uma atividade PJ, a gente está falando de PJ. Sim, sim. Já está claro que o benefício para a empresa é redução de custo, para o colaborador, talvez mais qualidade, e acho que outros aspectos. O que mais você tem a adicionar aqui? Eu acho que para a empresa não é só redução de custo. Se eu olho para as nossas empresas, os nossos clientes, na maioria, são grandes corporações, bancos, grandes indústrias, etc., né? O primeiro ponto aqui não é redução de custo. Esse não é o objetivo principal. O objetivo importante esclarecer para não ficar só naquela impressão que a empresa está visando. Não é. O objetivo principal é você ser eficiente. Você conseguir trazer aquele skill que você não tem dentro de casa pelo prazo que você precisa, para conseguir entregar de forma mais rápida aquela demanda que você tem, aquele projeto que você tem, né? E é interessante porque aí você vê, a gente tem clientes que trazem um profissional, uma skill específica para um projeto, dura 6 meses, e depois já o recontratam para outro projeto que necessita dessa mesma skill, né? Então, às vezes a gente tem profissionais ficando um ano e meio numa empresa também. Isso também é bastante comum, tá? Então, esse eu diria que é o terceiro ponto de relevância, é o custo, tá? Bom, João estava falando um pouquinho o que leva as pessoas a optarem por esse modelo de contratação. Conta para a gente um pouquinho da sua experiência, o que você vem estudando, né? Quem são essas pessoas? O que motiva essas pessoas a buscar esse tipo de trabalho, né, desse modelo?
como eu vinha comentando, né, são profissionais, são trabalhadores do conhecimento, são profissionais qualificados, né, de várias áreas, mais comum na área de tecnologia, na área de gestão, né? Então, o trabalho freelancer ele começou muito forte, né, na sua origem na área de marketing, comunicação e tecnologia. E aí foi se expandindo para várias áreas, né? Como eu falei, né, as pessoas que eu entrevistei, as pesquisas que eu tenho feito, eles apontam aí como principais fatores, né, de motivação para isso é a flexibilidade, é poder, né, conseguir adaptar a sua rotina, ter um estilo de vida diferente, mas muita gente aponta a questão de ter mais autonomia e poder trabalhar num projeto, poder escolher e trabalhar num projeto que lhe interessa, né? Então, isso foi um fator muito mencionado aí nas entrevistas e nos questionários. Tá? Então, esse é basicamente o perfil. São pessoas que poderiam ter, se quisessem, uma ocupação tradicional, um emprego tradicional, mas optam pelo trabalho freelancer por outras questões, seja numa base temporária ou seja numa base permanente. Né? João, e desculpa, aqui é interessante só adicionar ao que você está falando. Sim, começou muito em marketing e tecnologia, isso há muitos anos atrás. Né? Então, se você olha para o mercado de marketing, uma grande parte já trabalha de forma independente. Mas isso mudou também muito, como o João falou. Se eu olho para aquilo para aquelas skills que a gente tem na nossa base, que os clientes demandam da gente no dia a dia, hoje a gente ainda tem 25% focado na área de tecnologia, tá? Mas 20% vão para a área de finanças, 10% das skills procuradas na área de risco, auditoria, 10% ou 9% em produtos, 7% em áreas comerciais. Então, você vê que isso começou a se espalhar por todas as áreas dentro da empresa, né? Nas mais diferentes skills. Desculpa, João, ter te interrompido. Não, exato, perfeito, Caio. Esse é um movimento claro. E algo até do que você estava comentando, né, no bloco anterior, e a Kelly também mencionou, e também na linha da motivação, né, eu diria que o principal fator são aspectos de motivação voltados para o estilo de vida e realização. Mas a questão da remuneração também não fica de fora. Tá? Então, principalmente os profissionais bem-sucedidos e que têm competências valiosas, né, de alto valor no mercado, hoje em dia, encontraram nessa modalidade a possibilidade de ter uma renda melhor do que no emprego tradicional. Eu entrevistei algumas pessoas, né, que, por exemplo, que têm um domínio de idioma estrangeiro e pela plataforma eles conseguem prestar serviços para clientes que estão em outras localidades, né? Então, isso é uma vantagem interessante. Alguns, por exemplo, reportaram uma coisa interessante também, Caio, que é a questão do network, né? De como ele ganha em termos de contatos e exposição a várias pessoas, inclusive em vários países, né? Então, é um mix, Kelly, de motivadores bastante variado, né? E que vai desde questões assim mais permanentes, como eu falei também da questão temporária. Às vezes eu tenho um período, né? Eu tenho uma situação de vida temporária, né? Que a pessoa tem uma situação familiar. Eu vi muito isso também. Olha, e eu não conseguiria, eu precisava dar uma atenção. Eu tenho um pai ou uma mãe que precisa de uma atenção
ou tive um problema de saúde ou coisa parecida, e eu tive que me recolher e eu não teria condição de estar num emprego full-time, e aí o trabalho autônomo surgiu como uma alternativa muito interessante para mim. Aí a pessoa experimentou, gostou e não saiu mais. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu acho bastante relevante, a gente está falando de perfil, é uma pessoa aqui, a Gisele, está me perguntando o seguinte: como que esse modelo flexibiliza o trabalho para as gerações, né? Hoje nós temos várias gerações no mercado de trabalho, a diversidade, as gerações, como que ele consegue absorver? A gente observa, então, que nós temos pessoas com skill, com competências, com habilidades, e como que essas gerações, então, podem se beneficiar, saindo um pouco do mundo de projetos, de tecnologia, de marketing, que é um público que já tem esse hábito, digamos assim, ou essa habilidade de trabalhar em projetos. Posso começar, Kai? Pode. Depois passo a bola para você. Então, vou começar de uma maneira mais geral e depois o Kai vai poder falar um pouco da experiência específica dele, né? É claro que essa modalidade de trabalho, principalmente via plataformas digitais, teve, vamos dizer assim, uma atratividade inicial e maior para os mais jovens, né? Para as novas gerações, a geração Y e a geração Z. Só que algo curioso está acontecendo agora. Por exemplo, eu acessei um estudo muito interessante do Eurofund de 2018, reportando, né, que o trabalho via plataformas virou uma alternativa muito interessante na Europa para os trabalhadores de 55 anos. Né? Eles reportavam que nesse estudo, né, cobrindo quase todos os países da Comunidade Econômica Europeia, isso variava de país a país, mas, por exemplo, mais da metade das pessoas com mais de 65 anos que trabalhavam já estavam trabalhando como profissionais independentes via plataformas. Né? Então, isso é um dado bastante interessante que me chamou a atenção, que no futuro essa modalidade, como todos nós, né, vamos ter que trabalhar mais tempo, né, vamos ter uma vida produtiva aí até os 70, 75, 80, talvez essa modalidade seja muito interessante. Eu entrevistei vários profissionais extremamente qualificados, né, com uma experiência riquíssima, e que me falaram: olha, João, a plataforma para mim é interessante porque eu já trabalhei 40 anos numa empresa, 35 anos no mundo corporativo e tal. Agora eu quero ter uma liberdade maior, eu quero sim contribuir, eu preciso trabalhar, o trabalho me mantém vivo. Eu sei que eu tenho ainda muita lenha para queimar, né? Às vezes uma expressão que surgia, mas eu também quero ter flexibilidade para ter um tempo para curtir meus netos e, enfim, ter um outro ritmo de trabalho. Então, pode vir a ser, nos próximos anos, uma alternativa muito interessante para os profissionais maduros e qualificados. Eu concordo com você 100%, João. Só acrescentando alguns fatos do dia a dia do nosso negócio. Esses profissionais mais seniors, maduros, ou como quer que chame. Eu gosto de chamar Silver Potential. Ok. Vou anotar, você vai aprender uma nova hoje. O que a gente vê na prática é que não todas as empresas, mas em algumas empresas você ainda tem uma certa restrição quando o profissional que é o gestor, ele tem 30, 35 anos, você fala, ó, tem aqui um cara que é bom pra caramba, que tem 55 anos, 60 anos, 65, né? Fala com ele, não sei, isso está mudando, a gente está vendo uma mudança, né? Porque dentro das empresas você também está tendo um movimento de diversidade, de
abertura a novas ideias, etc. E tal. Então, a gente está vendo uma mudança aqui. Mas segundo fato muito interessante é que em praticamente todos os casos que essas pessoas mais seniors são colocadas para fazer um trabalho, um projeto dentro de uma empresa, o resultado é sensacional. O resultado é não apenas, olha, o trabalho foi muito bem feito, o resultado é, olha, o trabalho foi muito bem feito e a gente aprendeu coisa que a gente não sabia. Tá? Então, achei esse ponto muito bacana. Então, o que a gente está vendo aqui é que as plataformas estão dando abertura para essa geração Z e um pouquinho mais para frente, que querem trabalhar assim, a maioria já quer trabalhar dessa forma, né? Então, está viabilizando isso. E para aquelas gerações mais experientes, está criando uma nova forma que eles nunca pensaram antes de trabalhar. Uhum. Tem uma pergunta de um participante aqui. Ela está dizendo o seguinte: para a pessoa que tem interesse em ter essa carreira independente, ser bem-sucedida nesse modelo, quais os conhecimentos, atitudes em que ela deve investir, se preparar para ter esse perfil que a gente está falando? Isso é uma pergunta extremamente genérica, né? Porque dependendo do que você gosta, você geralmente tem alguns focos diferentes que você tem que ter. Mas, em geral, você tem que focar muito na questão pessoal, tá? Na independência. Você não tem mais chefe, você não tem ninguém que vai te cobrar a toda hora. Você é o dono da tua carreira, né? Então, você tem que ter esse mindset, tem que colocar esse mindset. Segundo, que é muito importante também, é trabalhar nas habilidades interpessoais, tá? No relacionamento, na comunicação. Isso é extremamente importante, porque quanto melhor você vende aquilo que você faz, tá? Melhor você é avaliado, é remunerado. Então, esse ponto é muito importante, especialmente porque você não estará trabalhando por 10 anos numa empresa, por 2 anos, depois a pessoa se conhece, aquelas coisas, né? Você vai estar trabalhando, dividindo a sua experiência com talvez 3, 4 empresas durante um ano. Você vai falar com as mais e trabalhar com as mais diversas pessoas, né? Com perfis, às vezes um pouco mais difíceis, às vezes um pouco mais objetivos, às vezes um pouco mais isso e aquilo, né? E para isso você tem que trabalhar essa sua flexibilidade, tá? Essa sua flexibilidade pessoal. Então, uma das coisas mais importantes realmente é você trabalhar nessa flexibilização da sua forma de se relacionar com pessoas, de aceitar outras opiniões e, acima de tudo, de saber que você está tomando conta da tua carreira. Não é mais ninguém. Então, ninguém vai segurar a tua mão. Se você me permite complementar, Caio, acho que o Caio foi perfeito na colocação e, assim, só para ajudar, né, para dar consistência, assim, tanto na minha pesquisa como em todas as pesquisas acadêmicas que eu varri dos últimos 3 anos, esses elementos que o Caio pontuou estiveram presentes. Então, veja, autogestão, capacidade de autogestão e de gerenciar a sua rotina, tá? Isso é fundamental. Soft skills, habilidades de relacionamento interpessoal, tá? E flexibilidade e resiliência. Isso, assim, em vários estudos, na Europa, nos Estados Unidos, onde se tem mais, como o Caio mencionou, experiência consolidada, e os estudos acadêmicos começam a aparecer, é porque tudo é muito recente, então não deu tempo ainda de você ter uma grande base de pesquisa. Mas lá fora, onde isso está mais maduro, os estudos, em geral, batem na mesma tecla. Isso apareceu na pesquisa também no Brasil. Eu perguntava para os profissionais o que eles achavam que era fundamental para os pontos que o Caio mencionou foram os mais votados, tá? E faz muito sentido de vista lógico, racional, porque assim o que o profissional tem como recurso fundamental, além do seu conhecimento, é o tempo. Então, se ele não gerencia bem a sua rotina, se ele não é produtivo, ele não vai ganhar dinheiro, tá? Porque ele está sendo contratado para fazer uma tarefa.
Quanto mais efetivo ele for na realização dessa tarefa, mais dinheiro ele vai ganhar. E a outra questão é, para executar o seu trabalho, ele tem que se relacionar com muita gente, ele tem que se relacionar com os colegas no cliente, ele tem que se relacionar com o próprio cliente, ele tem que se relacionar com a plataforma. Então, a habilidade de relacionamento pessoal é fundamental. Okay. E o terceiro é a resiliência e flexibilidade. Muito bom. Bom, nós temos algumas outras perguntas no chat, mas estamos com o nosso tempo já entrando aqui nos minutos finais. As perguntas que estiverem aqui, que nós não cobrimos nesse momento do bate-papo, a gente direciona para uma resposta, okay, dos nossos convidados. Eu gostaria que vocês, então, fizessem um fechamento da sua experiência e do tema que a gente propôs aqui nessa conversa, de forma que vocês pudessem deixar uma mensagem final aqui. Por favor. João, você é melhor que eu nisso. Começa, então. Bom, a mensagem que eu daria, né, bom, primeiro no curto prazo, que talvez seja até o tema da nossa conversa, né, de fato, ele tem que acelerar essa moda de trabalho, porque tudo isso que a gente está experimentando, do trabalho remoto, dos times virtuais, etc., facilita muito a adoção desse modelo dentro das empresas, né? E num ambiente, vamos dizer assim, de restrição de recursos e de dificuldade de disponibilidade de capital nas empresas, a otimização da sua equipe vai ser fundamental. Então, a gente tem todos os fatores para que esse modelo cresça no curto prazo. E no longo prazo, eu tenho a convicção de que isso vai se tornar, como o Kai mencionou, a norma, né? Então, a gente, não que o emprego tradicional vai desaparecer, mas a gente vai ter a convivência de vários modelos ao mesmo tempo. Então, a gente tem um futuro pela frente fascinante, com muitos desafios, é claro, mas eu acho que para os colegas de RH que estão nos ouvindo hoje aqui, talvez a mensagem que eu gostaria de dar é: pensem na sua missão, né? Com uma missão voltada para a gestão de pessoas e não apenas gestão de empregados. Eu acho que essa perspectiva amplia a responsabilidade e o escopo de atuação do profissional de recursos humanos, porque presa a entregar o seu produto final ou o seu serviço, ela vai estar contando na força de trabalho com pessoas com diversos tipos de vínculo. E se eu pensar competitividade, produtividade e desempenho empresarial, eu não posso pensar só nas políticas para os empregados, porque ela vai ser só uma parcela da força de trabalho envolvida na construção da competitividade da sua empresa. Sim, eu vou só complementar o João. Isso, a gente está falando aqui de transformação do RH, né? A gente está falando há muitos anos sobre o que é a transformação do RH. E a gente viu diversas ferramentas, diversos aplicativos sendo criados, muito inovadores no mercado, melhorando os processos de contratação formal, melhorando a experiência do funcionário. Isso, a gente fala muito nisso, né? Para ter retenção, você trabalhar a experiência do funcionário, como você tem a experiência do cliente, né? Mas a transformação ela vai além. A transformação vai exatamente você não apenas, como RH, você não querer apenas focar em funcionário. Você querer focar em skills. Você querer focar na entrega do que o negócio está precisando. Né? E se você olhar apenas essa parte de funcionários formais, você cada vez mais vai deixar de ter a gestão real das skills da sua empresa. Porque, naturalmente, as áreas de negócio vão cada vez mais, elas estão contratando os skills
independentes para suprir a demanda. Então, isso é fundamental e é uma oportunidade enorme de transformação dos RH, eles realmente olharem não só funcionários, mas olharem o que consultorias estão fazendo, o que plataformas estão trazendo, o que prestadores de serviços estão trazendo de skills, se juntar isso tudo e fazer um skill management dentro da tua empresa completa. Muito bem. Caetano, você tem alguma coisa que você queira falar aqui com a gente, quer contribuir? Na verdade, eu tenho sim. Eu percebo que no mercado as pessoas que não querem mais ser CLT, é fato, querem ter a liberdade de ela promover o horário dela. Na verdade, ela trabalha, vamos colocar assim, de produção. Quer dizer, eu tenho algo a fazer, o objetivo é esse, farei em X tempo. Né? O Kai e o João falou bem, tem pessoas que não querem saber mais de chefe, de gerente, não quero saber nada disso. O trabalho é esse, farei esse trabalho com uma perfeição incrível, porque eu sou uma pessoa que tem uma habilidade X para efetuar esse trabalho, esse compromisso assumido. E gostaria, é isso que eu percebo, né? As pessoas pensam assim, eu gostaria de trabalhar em casa, ter contato com a minha família e ter hora para exercitar uma academia, uma leitura, caminhar, né? Porque mesmo executivos, pessoas com uma qualidade incrível, eles demandam de tempo hoje do translado, como nós havíamos conversado antes de começar, antes de iniciarmos, melhor dizendo, esse nosso bate-papo, o translado de casa ao escritório, escritório-casa, fora as reuniões, fora os bate-papos, é um tempo perdido absurdo. Estando em casa, ele aproveita melhor esse tempo, tem uma qualidade de vida melhor e, consequentemente, não vai querer ser mais CLT. Isso eu percebo, eu dei um exemplo para vocês de um amigo meu que estava na Itália, na área de TI, foi para a Polônia e trabalha em casa. Né? Quer dizer, mal conhece a empresa. Foi lá 2 vezes, fecharam, e ele está em Cracóvia. É incrível isso, né? É incrível isso. Tá certo que na Europa e Estados Unidos não tem problema de carteira assinada, lei de previdência, nada disso. É muito mais simples também. Mas o João tem razão. Mas essa pessoa, ela vai tomar o cuidado de fazer uma poupança, de um seguro de saúde, pensar na aposentadoria dela. Ela não tem 13º, não tem férias, não é nada disso. Né? E eu percebo, talvez demanda um pouco de tempo, sim, o Brasil vai caminhar para isso. Eu não sei se para todos os setores da economia, mas para o setor de serviço, né, que é o terciário, eu acho que vamos caminhar para isso. Falei muita bobagem, João? Perfeito, Caetano, perfeito. É isso que vai acontecer, é isso que vai acontecer. Bom, Kelly, temos mais aí 5 minutos. Faça uma pergunta de RH, Kelly. O que você está achando do nosso home office? Acho que é bom interagir com todo mundo. Sim, eu acho que home office já vinha em algumas instituições, algumas empresas fazia parte do modelo de trabalho. Né? Para quem não tinha esse modelo, aprendeu e teve que usar muita criatividade. Eu acho que criatividade foi uma competência que mais saiu nesse momento, porque as pessoas tiveram que se inventar, e além de criar uma grande disciplina, porque disciplina é bem interessante, porque a gente quer criar disciplina e ensinar disciplina para os filhos, talvez, né? E nós, como nós lidamos com a nossa disciplina também no ambiente profissional. Então, foi um momento de refletir, de realmente entender as nossas capacidades e saber o quanto a gente tem ainda a evoluir e entregar, e talvez não tinha essa percepção. Agora está mais claro que temos muito mais potencial, muito mais condição de entregar e de fazer, porque deu tempo de refletir e de perceber que tudo é possível. Vamos em frente, criatividade e disciplina. Vamos lá.
Ótimo, ótimo. Bom, o nosso tempo acabou. Senhores que estão participando, que se inscreveram, as perguntas que não foram respondidas, a Kelly não teve tempo, ela vai colher essas questões, passará aos senhores palestrantes e tenho certeza que os senhores receberão uma resposta. Novamente, eu agradeço puxa vida, um papo muito legal, ao João, ao Kai e à Kelly. Foi muito bom essa tarde. Obrigado a todos. Desejaria que todos permanecessem em casa e com muita saúde. O meu muito obrigado a todos. Uma boa noite. Até logo, gente. Tchau, tchau. Obrigada. Bye. Tchau, tchau. Tchau.